Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Espero que todos estejam bem, né? Estou feliz porque Deus nos proporcionou mais um dia para aprendermos um pouco mais da sua palavra. Não sei qual é o horário que você está assistindo, mas eu espero que Deus nos instrua nesta manhã, né, a fazer o querer dele através dessa lição e que nós venhamos praticar, né? Porque não adianta só ler, estudar e não colocar em prática, que é o mais principal. Hoje nós iremos estudar um pouco sobre a conduta do crente em relação à família, a lição de número 12 da Escola Dominical. O texto áureo se encontra em Efésios 5:31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Aqui já temos uma dificuldade que muitos sofrem, né, no início, né, quando vai casar ou quando decide se unir a outra pessoa, né, perante Deus, que é se separar do seu pai e sua mãe. Mas aqui Paulo vai nos instruir como devemos fazer, né, ter um comportamento familiar adequado, de exemplo, né, e que nesta manhã nós venhamos ouvir, estudar e colocar em prática dentro das nossas casas. Amém? A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, dos 5, 21 ao 33. Aqui, nesse capítulo, né, nesses versículos, ele vai falar mais sobre o papel do homem e o papel da mulher, né, esposo e esposa. Aí depois nós iremos ler Efésios 6, do 1 ao 4, que vai falar um pouco sobre os filhos. Então vamos lá. Sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Deus. Presta atenção já nesse primeiro versículo. Sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Deus. Aí depois você vai lá para o próximo versículo. Mas antes de ir para o próximo, você tem que entender o que é sujeitar, se sujeitar uns aos outros. Versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Bom, aqui nesse primeiro texto, né, que a revistinha nos dá como leitura bíblica, o primeiro versículo já deixa bem claro. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Isso não quer dizer que só a mulher tem que se sujeitar ao homem, ou só o homem tem que se sujeitar à mulher. Nós vivemos em uma sociedade. Devemos nos sujeitar uns aos outros, nos compadecer uns com os outros. Não quer dizer que só um tem que fazer mais que o outro. Não, tem que ser igual, né? Um se sujeitando aos outros. Aqui, antes desse versículo 21, que a revista nos dá como leitura bíblica, tem um versículo, deixa eu ver aqui, o versículo 19. Falando entre vós, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração. Versículo 20. Dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, e em nome de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. O 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Os cristãos,
tem que demonstrar o seu domínio próprio. Lembra da aula passada que o Tiago deu? Que o título foi, deixa eu só ver aqui, Atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Tá. O cristão, ele tem que demonstrar esses atributos, né? Um domínio próprio, um encorajamento mútuo, né? E submissão uns aos outros. Submissão não é aceitar tudo que o outro fala, né? Mas tem que ter conversa, né? Tem que ser mútuo. A esposa conversar com a esposa e a esposa conversar com o esposo. E a pessoa demonstrando esses atributos, né, de humildade, mansidão e longanimidade no seu próprio casamento, vai ter uns frutos bons, né? O verdadeiro cristão, ele tem que mostrar esses atributos, né? O verdadeiro esposo cristão, a verdadeira esposa cristã tem que mostrar esses atributos. E não é com grosseria, com arrogância ou imposição. Não é. Porque se você fazer isso, você não consegue nada. A outra pessoa vai ficar com raiva, né? Mas tem que ser um relacionamento em Deus, tem que ter respeito mútuo, né? Aqui tá falando que a esposa tem que se sujeitar ao vosso marido. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Isso não quer dizer que é aceitar qualquer coisa, né? Eu acho que quando um esposo ou uma esposa... Eu não sou casada, né? Mas eu vejo as coisas e eu leio, né, sobre... Eu vejo vídeos, essas coisas, né? Leio sobre esse assunto um pouco. E eu acho que tudo se resolve na base da conversa, né? Não adianta gritar. Claro que tem momentos que o ser humano não aguenta, né? Mas eu acho que se conversando, tudo se resolve, né? E não é com grosseria, não é com agressões verbais, agressão física que se resolve. Muitos casais dentro da igreja sofrem algum tipo de agressão. Não estou falando da nossa igreja, né? Em geral. Sofrem algum tipo de agressão e as mulheres acabam aceitando, porque pega esse versículo, vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido. E se sujeitar não é assim, né? Tem que ter respeito entre ambos, tanto com a esposa quanto com o marido. E se caso você conheça alguém assim, dê conselhos, né? Se ela está sofrendo agressões físicas, até mesmo verbais. Tem que dar aconselhamentos bons, né? Porque o intuito de Deus, o intuito de Cristo é que a família prevaleça e vença, né? As aflições dessa vida. Amém? Então vamos lá para Efésios 6. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O objetivo geral dessa lição é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Introdução. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Então, aqui já na introdução, ele fala que os membros da família são todos iguais, perante Deus são iguais. O homem é igual à mulher é igual ao homem, os filhos são iguais aos pais, né? Mas cada um tem um papel diferente, né? E que nessa lição nós iremos aprender um pouquinho quais são esses papéis. Aqui vai falar sobre a conduta do crente como marido, a conduta do crente como esposa e a conduta do crente como filho. O tópico 1 é a conduta do crente como marido. O papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Está lá escrito em 1 Coríntios 11:3. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar sua casa, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando seu absoluto bem-estar. Então aqui a lição fala que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja e o marido é a cabeça da mulher, né? Ele é a cabeça da família.
ele é o chefe da família. Mas, como esse chefe tem que se comportar? Como Cristo se comporta com sua igreja? Com amor, com respeito, né? Ouvir as pessoas dentro da sua casa, né? Isso não quer dizer que só a palavra dele que vale. Não. Jesus nos ouve, nós falamos com Jesus e ele nos ouve, não é? Da mesma forma tem que ser o marido, o chefe da família. Tem que ouvir a todos. Se ele não concordar com aquilo, conversa, né? Para todos entrar num mesmo consenso. Mas ele não deve agir com arrogância, grosseria, né? Impondo as coisas, porque isso aí só atrai coisas ruins. Então, o marido, o chefe de família, tem que agir conforme Cristo age com a igreja, né? Que é visando sempre o bem-estar de todos. E não é só suprir as necessidades de dinheiro, de alimentos, né? Alimentação, não. É com amor, com respeito, que eu acho que é o que vale mais. Amém? Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista com viés neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso nas escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Isso quer dizer que tem vários movimentos por aí que consideram a Bíblia como um livro machista, né? Que só vê o lado do homem. Mas não. Eles só pegam esse versículo aqui, versículo 21. Sujeitando-vos o versículo 22. Esposa, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Mas eles esquecem de ler o versículo 21, que é sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Não é só a esposa que tem que se sujeitar ao vosso marido, mas todo mundo tem que se sujeitar uns aos outros, né? É o que Cristo nos passa, é o que Cristo nos passou. Então aqui quer dizer que esses movimentos querem distorcer o que a Bíblia quer nos passar. Mas nós, como servos de Deus, estudamos a Bíblia, sabemos que não é isso, né? A família são pessoas iguais, mas que cada um tem um papel diferente. Aqui no subtópico 2 fala o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, se o marido, ele tem que tratar a esposa como a ele mesmo, né? Ele não ama ele, né? Ele vai ter coragem de se machucar? Não. Então, ele tem que agir dessa mesma forma com a sua esposa. Porque, vamos lá, no versículo 21 de novo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, se o marido ama a esposa, ele ama ele mesmo. É isso que aqui quis dizer. O subtópico 3 fala o cuidado do marido à esposa. A escritura enfatiza que a esposa é parte do marido, ao declarar quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, que é o que eu falei aquela hora, mais cedo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher, do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e provar-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração, à honra e entre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem. Está lá em Mateus 19:6. Ou seja, a demonstração de afeto, de amor, não é só dentro de casa, mas tem que ser em público. É o que Paulo nos passa aqui nesta manhã. Amém? Então, síntese do tópico 1 é: ao marido, Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar sua esposa com verdadeiro altruísmo. Tópico 2. A conduta do crente como esposa. O conceito de submissão cristã. As escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, submissão deve ser assim, como a igreja está sujeita a Cristo.
Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação de amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Aqui quer dizer que essa submissão não é algo que é obrigado, né? Quando você ama alguém, você sente prazer, né, em respeitar, você sente prazer em fazer as tarefas que tem que fazer, né? Mas isso não quer dizer, falando em tarefas, né? Não quer dizer que só a mulher deve fazer. Fica até um pouco estranho porque eu sou mulher e tô falando isso. Mas não, se todo mundo mora numa casa, por que não todos ajudar, né, a fazer as tarefas de casa? Muitas mulheres trabalham e eu acho que muitas discussões acontecem a partir daí, porque tudo é a mulher que tem que fazer. Eu ouvi uma frase dizendo, uma mulher falando que o esposo dela falou pra ela que ele não está ajudando ela a fazer as coisas. Ele só está fazendo porque ele mora lá dentro também. Então é um dever dele também, né? Então eu acho que as tarefas têm que ser divididas, né? E isso não vai pesar pra ninguém. Quando a pessoa ama, ela não faz nada obrigado. Ela sente prazer em fazer aquilo. E é isso que Paulo está nos passando aqui também. A condição de mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Aqui está falando que na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária, ou seja, a mulher era um nada, né? Um homem que era respeitado, né, na sociedade. Aqui na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e eram escravizadas pelo seu marido. Mas a partir do momento que Cristo veio, ele quebrou isso, né? Ele igualitou os sexos, né? Homem e mulher. Ele deixou tudo igual. E aqui Paulo quer nos passar nesta manhã que homem e mulher é igual, só os papéis que são diferentes. Perante Cristo, homem e mulher é igual. Nós devemos colocar isso na nossa cabeça e passar para a sociedade também. Ao conversar com uma mulher samaritana, Cristo quebrou os paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Então, Cristo, quando veio, ele quebrou isso, né? Ele tirou isso, o que acontecia com as mulheres judaicas ou com as mulheres gregas. Ele igualitou os seres humanos, tanto homem quanto mulher é igual. Amém? A reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Mas para isso, os homens têm que dar liberdade, né? Para as mulheres ter a sua opinião também. Por isso que a conversa é a base de tudo. Eu creio que seja assim. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora nem desautoriza a autoridade de seu marido, apenas dá sua opinião, né? Muitos homens que são chefes, né, que construíram uma carreira sólida, do lado sempre tem uma esposa, nunca por trás, do lado sempre tem uma esposa que o apoia, né, que dá valor e o ajuda nas decisões familiares, qualquer tipo de decisão. Por isso que o seu melhor amigo e a sua melhor amiga deve ser seu esposo ou sua esposa, né? Porque eles têm um conhecimento melhor de quem você é, né? Síntese do tópico 2. A esposa, Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida ao seu marido. Tópico 3. A conduta do crente como filho. A responsabilidade dos pais. Todo pai, né, deve criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das formas. Já a palavra admoestação, do grego, notesia, quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem.
Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus, Provérbios 22:6. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida por eles, devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Muitos pais agem de formas que só eles que estão certos, mas às vezes os pais erram também, né? Por isso, como eu já falei, a conversa é a base de tudo. Não custa nada você ouvir o seu filho, né? O que ele tem para dizer. Não é porque ele é muito novo ou ele é muito jovem que ele não tem coisas boas para falar, né? Às vezes a opinião deles vale muito, viu? Então aqui está dizendo que as responsabilidades do pai é instruir, né? Educar e também ouvir o seu filho, né? Porque não adianta querer impor, porque isso aí só vai criando raiva e ódio dentro do coração do filho. Conheço várias pessoas assim, né? Que os pais eram super rígidos e nunca ouviam os filhos. E hoje os filhos são todos revoltados, né? Mas eu creio que na nossa igreja, no nosso ciclo familiar, não exista isso, né? Porque ensinamento nós temos. Basta a gente colocar em prática. O mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa, embora as dádivas espirituais estejam simplícitas. A ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que, ao obedecerem e honrarem a seus pais, os filhos submetem-se a arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensa com benesses especiais. Ou seja, quando o filho é obediente, né, trata seus pais bem, há uma recompensa, né? A promessa de Deus é que haja recompensa por essa obediência do filho com o pai. E eu acredito nisso porque ao meu redor tem vários exemplos disso, né? Ótimos filhos são bem abençoados futuramente, né? Conheço várias pessoas assim. E graças a Deus, isso aqui que a Bíblia, que Paulo está falando, é algo que acontece mesmo. Posso provar isso, amém? Síntese do tópico 3. Aos pais, Deus delegou a responsabilidade de educar os filhos e o dever de obedecer e honrá-los. Conclusão. No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa. A esposa, o dever de submeter-se a respeitar a liderança de seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Amém? Espero que essa lição tenha falado ao seu coração, porque falou ao meu também, né? E lembrando, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja e o marido é a cabeça da família, né? Isso não quer dizer que isso não é um termo machista, né? Porque esse marido tem que agir da mesma forma que Deus age com a igreja, né? Com respeito, amor, não só o marido, mas também a esposa, os filhos, né? Deve agir com respeito mútuo, amor, um ouvir aos outros e enfatizando aqui mais uma vez o versículo 21 de Efésios 5, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Se você praticar isso aqui, se sujeitar uns aos outros na sua própria casa, a sua casa vai ser abençoada, né? Cada um tem que ter o seu espaço, claro. Dentro de uma casa que tem 6 pessoas, cada um tem que ter o seu espaço, o seu momento, né? Não devemos invadir o espaço do outro, mas, como Paulo nos está dizendo aqui nesta manhã, vamos nos sujeitar uns aos outros, né? Nos colocar um no lugar do outro, né? Que tenho certeza, que com certeza essa família vai ser feliz, né? E vai agradar muito a Deus, amém? Agradeço vocês por ter assistido esse vídeo até o final
e até a próxima. Deus abençoe.